Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estarmos novamente nos nossos encontros de Amicus, Encontros de Cultura. Hoje, 28 de julho de 2022, teremos a oportunidade de ter a palestra, né, do Dr. Germano Mostardelli Bonon, que vai discorrer sobre seu livro Moacir Scliar, Medicina, Saúde e História. Bonon é natural de Porto Alegre, graduado em Medicina pela da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, em 1968, é mestre em Saúde Pública pela USP, Universidade de São Paulo, em 79, chefiou a unidade mista da Fundação SESC do Ministério de Saúde em Benjamin Constant, no Amazonas. Foi secretário estadual de Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul no período de 79 a 86 e, posteriormente, de 1995 a 1998. Foi deputado estadual no Rio Grande do Sul de 87 a 2002, deputado federal pelo Rio Grande do Sul de 2007 a 2011, membro do Conselho de Representantes da AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, titular da cadeira 60 da Academia Sul-Grandense de Medicina, é casado com a Beatriz e pai da Laura e da Fernanda. E, mais importante ainda, é nosso amigo, né, de longa data, com a maioria dos que estão participando desse nosso encontro, né, além de amigos, tivemos a oportunidade de trabalharmos sobre a sua tutela. Então, é uma oportunidade única para nós, principalmente que o Bonon vai discorrer sobre outra pessoa que teve oportunidade de conviver e também ter uma amizade conosco, que foi o Moacir Scliar. Ao tempo da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, tá, onde o Scliar foi diretor de saúde pública, e eu, naquele período, né, com muita honra, tive o prazer de ser diretor do Departamento do Meio Ambiente. Então, os nossos contatos, né, foram bastante intensos, foi um período que conseguimos desenvolver muitas atividades e que, sem dúvida alguma, deixaram uma marca substancial no desenvolvimento em meio ambiente e saúde pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então, na noite de hoje, teremos a oportunidade de ouvir o Dr. Germano Mostardelli Bonon. Por favor, Bonon, a palavra está contigo. Obrigado, Vlad. Obrigado, Paulo Regis. Eu queria pedir desculpas a vocês por não ter conseguido entrar na reunião da semana passada. Não foi falha técnica, foi falha minha, pessoal. Agora consegui aqui que o Sindicato Médico me desse um apoio, e está aqui o Gabriel, que está aqui conosco, está dando esse apoio, possibilitando esse encontro, essa reunião. Antes de falar sobre a vida do Scliar, queria dizer que para mim é sempre uma satisfação falar com colegas de trabalho, colegas com quem a gente militou junto na Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, no antigo Departamento do Meio Ambiente, né, o Vladimir, o Paulo Regis, Mauro, né, o Presser, né, e o Pittini, e mais uma série de outros colegas que eu tenho que até uma dificuldade em citar pela quantidade que tem. E também, digamos assim, considero o precursor dessa caminhada, que foi o Ossanay, né, o Jorge Ossanay, que depois saiu do Rio Grande do Sul e foi embora para os Estados Unidos. Mas ele também fez um belíssimo trabalho na secretaria, primeiro na área médica, depois na estruturação do Departamento de Meio Ambiente. Eu queria deixar esse registro de alegria de estar com vocês nesse tempo todo aí.
E acho que eu usaria até dizer, Vlad e pessoal, que a gente tinha um compromisso, até conversei com o Vlad sobre isso, de a gente colocar no papel a visão nossa sobre o meio ambiente no período que nós vivemos, e que foi um período extremamente difícil de administrar a parte do meio ambiente, mas que eu acho que nos deu muita satisfação, porque nós tivemos muitas vitórias conjuntas, e diria assim, é aquela história, não pode não ter sido ideal, mas se fez muito, se construiu muito, e isso só foi possível porque nós tínhamos gente como vocês, no Departamento do Meio Ambiente, né, a seriedade, a competência, a forma como trabalharam, é algo que eu não esqueço nunca. E gostaria muito de, em algum momento, a gente até conversar um pouco sobre a história do meio ambiente, visto do nosso ponto de visão, que é o serviço público, né? E como gente que trabalhava para o progresso do país e, de alguma forma, preservando o meio ambiente. Às vezes eu fico observando os elogios digamos assim, a questão de que as pessoas têm de elogiarem o ambientalista, mas esquecem o pessoal que está na área de trabalho no serviço público. E se fez muita coisa, desde construir um departamento até ir para a linha de frente e resolver os problemas ambientais que surgiram. Então, se a gente um dia tiver condições aí de dar uma conversada, eu acho que valeria a pena a gente trocar uma ideia sobre isso e tentar colocar, digamos assim, a nossa história no papel, vista por nós, e o meio ambiente visto por nós. Então, fica esse pensamento, essa reflexão aqui em voz alta, né? E queria, então, assim, de imediato, começar a falar sobre esse livro em relação ao Scliar. Ele também começou assim, sabe, por que eu escrevi esse trabalho sobre a vida dele, a vida do Scliar. A Judite, que era esposa dele, ela uma vez me convidou para fazer uma palestra no Rio de Janeiro, uma palestra sobre a vida médica do Scliar. Eu não sou escritor, eu não sou intelectual, eu não tenho condições de enfrentar, de fazer um livro, de fazer uma palestra sobre isso. Pensei muito nisso na ocasião, e ela disse assim, mas vocês sabem de tudo, né? Vocês sabem o que ele fez, vocês sabem o que vocês fizeram. Simultâneos, nós sabemos o que nós fizemos na área do meio ambiente, né? E a gente sabia o que se fez na área de saúde pública, da qual ele participou. E aí tentei conversar com alguns colegas, e os colegas me explicaram as razões pelas quais não podiam fazer. E lá pelas tantas eu disse para a Judite, Judite, ela tinha uma escola de inglês em que as minhas filhas estudaram. Então, nós tínhamos uma boa relação de amizade. Então, com o Scliar nem se fala, vocês vão ver que a minha ligação com ele também é bem antiga. Mas essa amizade que existia era algo assim, extremamente importante e que me permitiu me aventurar por tentar colocar no papel a vida dele. Então, pensei assim, num primeiro momento, como que eu faria isso? Se eu faria ouvindo testemunhas, ouvindo as pessoas, e eu optei por procurar as coisas, uma vez que ele era escritor, que ele havia escrito, né? Então, procurei os livros dele, procurei os artigos dele. Ele deve ter livros relacionados com saúde pública, com medicina, do total de 80, em torno de 80 livros que ele publicou, pelo menos 20 livros são voltados para esta área. Tem alguma informação, ou muita informação, como nos livros, por exemplo, que ele escreveu sobre Oswaldo Cruz. Mas, além dos livros, tem os artigos que são publicados nas revistas científicas, tem os artigos que foram publicados na Zero Hora, os artigos que foram publicados em outros jornais, né? E isso aí é uma quantidade enorme. E tem também a documentação pessoal, que a Judite me facilitou. Essa documentação pessoal dá o currículo dele. E me leva à faculdade de medicina onde ele se formou, à faculdade de medicina onde ele lecionou, que
que é o passo seguinte que eu vou falar, que leva a escola de saúde pública, a nossa escola, os cursos que ele deu, a relação deles com os outros departamentos, levou a tudo isso aí. E digamos assim, da parte assim, mais importante para mim, que mais me marcou disso tudo, foi o discurso que ele fez como orador da turma de 1962. É um discurso extenso, é um discurso de alguém muito ligado, digamos assim, à esquerda, né, politicamente à esquerda. Eu vou falar mais adiante também sobre isso. É muito marcante e também em relação ao estado que se encontrava a saúde pública nos anos 60. Diria assim, como a formação dele é quase toda na década de 50 e ele termina bem no início dos anos 60, 62 a faculdade, então não tem muito vínculo com a área ambiental, mas tem esse vínculo com a saúde pública. E no discurso dele, uma das coisas, e aí eu vou me permitir sair um pouco da vida dele, ele fala de coisas que, para mim, me enriqueceram aquilo que eu não imaginava e que eu não sabia, que eu não tinha ideia, e que ia encontrar algo nesse sentido no pronunciamento, na vida dele. Ele fala, ele diz que um país como o nosso, em 62, em que era inadmissível que os analfabetos não tivessem o direito de votar, de escolher os seus representantes no Congresso Nacional, nem na presidência da República. E eu, num primeiro momento, confesso assim, bom, isso é típica coisa dos milicos, dos militares que proibiram, mas em seguida, assim, peraí, o discurso dele é de 62, os militares são de 64, não tem nada a ver o analfabetismo com proibição do. Então, procurei investigar isso, e, para minha surpresa, a proibição do analfabeto votar, Paulo Régis, da área do direito, ela não teve em momento algum esse direito na República, só no Império. E pior ainda, só quando pertencíamos a Portugal. E quando nós pertencíamos a Portugal, que tinha locais que podiam ser para votar os seus representantes nos conselhos, aqui e lá, o analfabeto podia votar. Agora, na República, não, por causa da Lei Saraiva de 1881. Bem, aí eu continuei estudando o assunto e vi que ele voltou a ter direito a votar em 1985, né? Mas com uma emenda constitucional que foi sancionada e que permitiu. Mas antes, tem 2 presidentes que pediram ao Congresso para que o Congresso fizesse uma lei permitindo ao analfabeto votar. Veja bem, em 62, nós estávamos muito próximos da Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos muito próximos, estava em plena Guerra Fria. Era um momento assim bastante complicado, bastante difícil, isso em 62. Mas aí o governo de 62, 63, o governo de João Goulart, manda um ofício para o Congresso pedindo que seja feita uma emenda constitucional permitindo para que o analfabeto vote. Bom, isso não foi votado, não foi apreciado. Mas o presidente seguinte, o primeiro presidente, Castelo, também faz a mesma solicitação ao Congresso e também não é votado. Então, anos depois, é que a gente tem essa prerrogativa de o analfabeto votar. Na ocasião, alguns colegas com quem eu conversei sobre isso sempre diziam assim, pô, mas tu achas que é um direito correto o analfabeto votar? Tem conhecimento para isso? Tem? Eu digo, sim, mas se a Carta Constitucional, ela obriga todo mundo a prestar um serviço militar e obriga, em caso de guerra, o analfabeto que serviu à pátria ser convocado, por que ele não pode votar e escolher o presidente que vai declarar ou não guerra ao outro país? Que foi o que aconteceu durante os anos 40, né? Quando Getúlio Vargas declarou guerra, vai todo mundo para lá, analfabeto ou não analfabeto. Mas para escolher o presidente não podia. Mas isso é um argumento, não está em jogo, só estou contando coisas que eu aprendi. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi um fato que aconteceu, de novo também, mais ou menos nesta época, em que havia um casal de judeus alemães, que moravam em Berlim,
e que em 1937, em torno de 1937, este casal de judeus entendeu o que os nazistas estavam fazendo e resolveu vir embora para o Uruguai. E conseguiram um visto para o Uruguai. Venderam o que tinha lá, mandaram os pertences pessoais para um porto na França, foram para Paris, e de Paris pegariam o navio para vir para um porto francês para voltar para a América do Sul. Aí aconteceu o seguinte: na época havia muita vigarice nessa área diplomática, e o Uruguai, em vista disso, cancelou os vistos deste casal que vinha para o Uruguai. O Uruguai cancelou. E a senhora, de nome Leonie, quando chega em Paris, o agente de viagem disse: olha, foi cancelado, mas tem uma alternativa, tem um cônsul brasileiro, e esse cônsul brasileiro é de Marsella, ele está dando visto, né? Bom, então o que faz essa senhora? Pega o trem, vai a Marsella, vai no consulado, tem uma pessoa só sentada lá, ela explica que queria falar com o cônsul, para não sei o que mais e tal, e o cara diz assim: eu sou o cônsul, o que a senhora precisa? E ela disse: eu preciso de um visto para mim, para o meu marido e para os meus 2 filhos. Né? Então, eu preciso desse visto, por causa disso que aconteceu no Uruguai. Traz aqui o passaporte, pegou, está aqui, está autorizado, a senhora pode ir para o Brasil. E eles vêm para o Brasil, né? E para o Brasil eles conheciam uma pessoa que morava em Porto Alegre, Herbert Caro. E esse Herbert Caro era um tradutor, que trabalhava na editora Globo, em Porto Alegre, na Rua da Praia. Então, acertaram, vão para Porto Alegre e conseguem chegar em Porto Alegre, contactar com o Caro, estabelecer coisas e viver aqui. E o filho deles, o Klaus, casa aqui e tem uma filha que se chama Judite, que é a esposa do Scliar. Então, um detalhe, este livro, que conta essa história toda, que eu não sabia, apesar da amizade com o Scliar, da amizade com a Judite, eu tomei conhecimento quando fui a São Paulo, 4 anos atrás, e fui numa livraria, num sebo, e nesse sebo tinha um livro que chamava-se Anjos e Safados da Diplomacia Latino-Americana, que conta esse fato, dando os nomes, dando os acontecimentos, etc, etc. Ele não chega a Judite, mas me chega ao pai da Judite. Comentei até com o Bekele sobre esse assunto. Ele disse: mas tu não te lembra do Cláudio? Aos 80 anos já não me lembro tanto das coisas como me lembraria antes. Mas achei assim E aí comentei também com a Gláucia, que trabalha no Museu da História da Medicina, e disse: Gláucia, é muita coincidência isso, né? E a Gláucia me diz assim: doutor, não existe coincidência. Então, mas são coisas que aos poucos eu fui aprendendo nessa vida, e nessa vida do Scliar, em que eu estava, digamos assim, trabalhando muito, muito sobre isso. A outra foi no negócio da talidomida, né? A talidomida, a medicação foi liberada por um laboratório alemão na década de 50 e que causou malformações congênitas, uma série enorme de pessoas no mundo inteiro, e no Brasil também, e no Rio Grande do Sul. Quem tomou as primeiras providências foi o secretário Jair Soares, em 73, e quando ele toma essas providências, ele designa um grupo de médicos para tratar desse assunto. E o coordenador disto era o Moacir Scliar. Tinha mais o Hermes Viçosa e o Hernani Miura, um pediatra e um outro ligado à obstetrícia. E o Scliar diz que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele, uma vez que ele tinha que ver coisas que ele não gostaria de ver. Como é que eu consegui dados e informações para que viesse isso para dentro do livro do Scliar, sobre a vida dele? Eu conhecia um desembargador, que era vice-presidente do tribunal do Rio Grande do Sul, conversei com ele, e disse: mas, Bonolis, só que não é conosco, isso é federal. Aí disse: mas eu vou te mandar para um lugar lá no tribunal aqui, federal, que vai ajudar. Aí me deu o endereço, que era no Parque Maurício Sirotes, perto da churrascaria. Fui lá no tribunal, cheguei lá no tribunal, tinha uma área grande de
uma série de escrivaninhas, técnicos conversando, aí eu expus o que eu queria, disse, não, nós já reservamos aquela mesa, uma mesa que estava num canto, é para o senhor, e está ali a estante com o processo. A estante tinha umas 3 ou 4 para prateleiras, tinha 1 metro e tanto de largura, cheia de processo. Eu perguntei, qual é o processo? Assim, todos. São 10.000 páginas que tem de processo ali. E nessas 10.000 páginas que eu comecei a folhear, e eu digo, eu não li todas, mas eu folhei todas. Eu encontro lá dentro também o nome de alguns colegas médicos que em 62, num congresso médico da Murrigues, portanto, já bem no início, alertavam no congresso os riscos da talidomida e que poderia causar. Então, o Scliar também atravessou esse momento difícil em relação à talidomida. E mais, de novo, aprendendo com a vida, né, do Scliar. O advogado que era o responsável pela ação judicial em favor das vítimas se chamava Valquírio Ugine Bertoldo. O Valquírio Ugine Bertoldo é o primeiro advogado cego do Brasil, né? Ele morava no interior, veio para Porto Alegre, foi para o Instituto Santa Luzia aprender a ler e escrever, depois, quando chegou na hora do clássico, ele foi para o Colégio Rosário, depois ele fez a PUC, isso tudo cego. E ele, na PUC, foi colega do Pedro Simão. E ele é o advogado que lutou por isso, e consta neste livro, que é a história do Scliar, um pequeno tópico de respeito ao Valquírio. Detalhe, né, é que quando o Scliar assumiu essa comissão para tratar desse assunto, eu era o supervisor técnico da secretaria, né, e eu não tinha conhecimento sobre essas informações, e muito menos pelo Valquírio. Tem um outro tópico também que eu aprendi, embora eu já soubesse alguma coisa a respeito, né, é sobre o Fernando Carneiro. Não sei se vocês já ouviram falar no Fernando Carneiro. O Fernando Carneiro era um médico tisiologista que morava em Porto Alegre, natural do Ceará. O Fernando Carneiro, o Scliar, se eu achasse aqui o dito do Scliar sobre ele faz o seguinte comentário sobre os professores. Isso está no jornal Correio do Povo, de 22 de julho de 78. Assinatura do Scliar, 80 anos da Faculdade de Medicina. E ele aborda os professores. Ele também é crítico, né? Ele diz assim, os professores. Havia-os de todos os tipos, os entusiastas e os indiferentes, os esforçados e os relapsos, os modestos e os vaidosos como pavões, os didatas e os incapazes para o ensino, os racistas e os reacionários, os intelectuais e os mulherengos, os gremistas e os colorados. Aí ele diz assim, vou evocar, porque já morreu, uma única figura, a de José Fernando Carneiro. Personalidade fascinante, homem distraído para as coisas banais, mas atento a grandes quesitos da condição humana. Minhas relações com eles nem sempre foram as mais cordiais. Discutimos muito, às vezes até exasperação, mas o estimulante no contato com Carneiro era exatamente esta possibilidade do choque de ideias dentro de um vasto campo que abrangia desde o tratamento da tuberculose até a guerra do Vietnã. Fernando Carneiro era uma figura ímpar na história do Rio Grande do Sul. Ele tem que o Scliar conta num dos seus artigos da Zero Hora, e que o presidente do Sindicato Médico, que escreveu um livro sobre a medicina aqui no Rio Grande do Sul, ele também aborda. Fernando Carneiro fez fisiologia e quando, em 1941, 42, na época da guerra, foi estudar em Londres. E lá ele se apaixonou por uma enfermeira inglesa, Joana, uma coisa assim, o nome dela. E aí eles casaram lá. Casaram, ele voltou para o Brasil, veio para Porto Alegre, ele tinha passado num concurso em Porto Alegre, vem para Porto Alegre, e ela fica mais um tempo para poder fechar apartamento, fechar as coisas, e vem um outro navio. Lembre-se, 41, 42, era navio que funcionava, né? E quando ela vem para o Brasil, né,
e está para chegar, manda um telegrama avisando, ele, no serviço médico, contacta com um colega deles, que foi companheiro dele lá em Londres, e diz, olha, preciso de ti. O que é? Não, a Joana está chegando aí, preciso que tu vá até o porto com ela para me ajudar. Mas fazer o quê? O que eu vou fazer? Está chegando tua mulher? É que eu não me lembro da cara dela, eu preciso que tu vá lá para que eu possa identificá-la direito. Né? Então, isso, não sei se é lenda ou não é lenda, mas o Scliar escreve isso, e o Rovinski coloca isso também dentro do livro que ele escreveu. Achei interessante e coloquei isso, esse assunto, entre as coisas que eu achei que era interessante para falar. Então, pessoal, isso aqui é assim, eu diria assim, é o making-off do livro. Eu poderia contar uma série de outras coisas, mas o tempo vai passando e eu começo pelo como que eu conheci o Scliar, né? Como a maior parte dos colegas não é da área da medicina, a gente, na época, quando concluíamos o segundo ano, e no início do terceiro ano, que era o meu caso, nós íamos para a Santa Casa. Isso era o ano de 65, 1965. Na Santa Casa, nós éramos divididos por enfermarias. Nas enfermarias, nós éramos divididos por professores. Então, a minha turma era de 100, ficava em 50, de 50 com 20, e no fim, nós estávamos numa sala lá que tinha, digamos, 10, 12 pacientes, ficavam 2 alunos por leito. E o meu leito, o primeiro contato com estudante de medicina, com alguém doente no hospital, o paciente chamava-se Anselmo, né? E o meu colega era o Francisco Michelin. Michelin hoje é um cardiologista de Caxias do Sul. E o professor que ficaria cuidando de nós ali, controlando e ensinando para aprender, chamava-se Moacir Scliar. E ele, formado alguns anos antes, tinha feito residência médica na Enfermaria 29 do Rubens Maciel. Ele foi o nosso primeiro instrutor. Mas não bastava isso. Ele também trabalhava no Sanatório Partenon. Ele até, quando fala no sanatório, contando essa história, ele dizia assim, porque eu trabalhava num pavilhão nos fundos do sanatório, um pavilhão decrépito, veja bem, isso em 65, esse pavilhão, em 1996, foi reformado para receber os pacientes com AIDS. Então, vê bem como o pessoal da saúde cuida do seu patrimônio, das suas coisas, né? Bem, e ele narra o seguinte fato: houve, nessa época, em março de 65, um surto de uma doença que não se sabia qual era o diagnóstico no município de Teutônia, né? E em Teutônia, numa escola. E essa doença era algo extremamente preocupante, porque já tinha causado 5 mortes e tinha mais pessoas doentes, estavam enviando os doentes para Porto Alegre, para o Sanatório Partenon, para poderem estudar e analisar isso aqui. A escola, o professor, o diretor da escola de Teutônia, ele morreu nessa ocasião. E a mulher dele, de nome Iris, era vizinha de porta da minha casa, na Rua São Carlos, em Porto Alegre. Ela era filha do casal que morava do lado da minha casa. E ela veio enferma para esse hospital sanatório, sob os cuidados do Scliar, e com ele ficou um bom tempo. Então, o nome dela era Iris, não sei se ela vive ainda. A Iris, então, teve o tratamento lá, ela sobreviveu, e isso foi também fruto de um trabalho. Quando o Scliar fala e escreve sobre Teutônia em 2007, 2008, no jornal Zero Hora, ele fala sobre esse evento todo, não fala da questão da íris, mas diz que o que se justificava naquela doença, uma doença com febre alta e com comprometimento cardiovascular, cardíaco, que podia levar à morte, ela era causada pelo mal de Chagas, pela doença de Chagas, pelo Trypanosoma cruzi, através de uma picada de barbeiro. Por que ele escreveu isso? Porque em 2005, se não me falha a memória, eu deveria ter tomado nota aqui, foi 2005. Em 2005, houve na Paraíba um surto epidêmico com essas características da doença de Chagas. Chagas, por que Chagas?
porque Carlos Chagas foi o brasileiro, o cientista brasileiro, que trabalhava com Oswaldo Cruz, e que em 1909 conseguiu fazer o diagnóstico dessa doença, algo extremamente difícil, e que propiciou que ele pudesse fazer uma série de palestras e ser homenageado em uma série de lugares no mundo. E, como sempre acontece, contestado várias vezes em nosso país. Mas a doença leva o nome de Chagas, dele, e o Trypanosoma é Cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um sanitarista com o qual Chagas havia trabalhado. Então, além desse episódio de 2005, foi um episódio eu li errado, foi isso em Santa Catarina. Acho que o Vlad deve lembrar que houve um episódio de pessoas que tomaram um suco de cana e que provavelmente o barbeiro, o inseto foi usado ali, e já tinha havido isso em 86 na Paraíba, e um trabalho publicado por Scliar, por Iseu Gus, Darwin Turi e Scliar, é de 68. Então, são essas coisas que me levaram a conviver com ele, e depois de Teutônia, eu não vi mais o Scliar, a não ser em 1970, quando eu chego de volta do Amazonas e vou trabalhar em saúde pública na secretaria, e ele era o responsável pela educação para a saúde, no mesmo andar onde estava o Valdir Arcoverde, que depois foi ministro, onde estava Paulo Chaves, que era o chefe do planejamento, onde estava a Creus, onde estava Ayrton Fischmann, uma série de outros, Clóvis Tigre, uma série de outros colegas, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com ele. Depois, aí comecei olhando o material que a Judite me alcançou e as coisas que eles escreveram, né? Ele tem uma forte influência da mãe, né? A mãe era professora primária, era professora e fazia, e dizia assim, olha, na minha casa podia faltar dinheiro para o pão, mas para livro não faltava. Ele lia, ele tinha obrigação de ler, nas férias escolares ele tinha obrigação de fazer uma redação por dia, então ela puxou muito ele, e ele foi aluno do Colégio Israelita, no primeiro momento, depois ele foi para o Rosário, no Rosário ele questiona algumas dúvidas, algumas coisas em relação à religião, e opta por ir para o Colégio Júlio de Castilhos. No Colégio Júlio de Castilhos, ele usa uma palavra que meus pais não gostariam que eu usasse, mas hoje tem uma palavra que as pessoas não... Ele escreve no livro dizendo assim, que a minha mãe e o pessoal não queria que eu fosse para o Júlio de Castilhos, porque aquilo lá era uma esculhambação, né? Bom, foi para o Júlio, fez o científico no Júlio, estudou no Júlio de Castilhos, e o Júlio de Castilhos tinha, e ele escreve num artigo, os 100 anos do Colégio Júlio de Castilhos, Um Amor Impossível, uma coisa assim, em que ele narra um fato singelo de correspondência, apesar do colégio, só para as pessoas entenderem, o Colégio Júlio de Castilhos, ele não tinha turmas mistas, mas ele tinha turmas de meninas e de meninos, as meninas de manhã e os meninos de tarde. Então, e os meninos de tarde se correspondiam com as meninas de manhã, né? Então, ele diz que teve um grande amor do Júlio de Castilhos por essa correspondência que fazia com a menina do turno da manhã, na classe que deixava o bilhetinho e ela pegava ali. Teve sorte de não ter sido pego pela turma da noite, que às vezes a turma da noite desviava os bilhetes, as coisas não fechavam como queria. E ele diz assim, nos amamos muito sem nunca nos vermos, ou seja, não nos conhecemos pessoalmente, nunca. Eu achei interessante colocar esse relato. O discurso dele de formatura, ele antecede alguns episódios que mostram que a visão política do estudante, do jovem Scliar, naquele momento em que ele vai se formar. Ele é um cara que, em 54, na morte de Getúlio, aqueles que já viviam naquela época, lembram, eu, por exemplo, sei que em 1954, 24 de agosto, às 8h30 da manhã, eu estava numa aula no Colégio Anchieta e o padre entrou e disse, as aulas estão suspensas, morreu o presidente da República, os senhores aguardem aqui no momento de ir para cá. Não, jamais vou esquecer isso. Ele também não esqueceu onde estava, ele também disse que foi para as ruas para assistir os quebra-quebras que havia lá, na época quando Vargas morre.
Em 61, no momento da legalidade, o momento que o governador do estado, Leonel Brizola, ele, digamos assim, ele conseguiu juntar gregos e troianos, porque quem presidia a Assembleia Legislativa, Hélio Carlomanho, do PSD, em defesa, e o movimento era em defesa da Constituição. A Constituição devia botar o vice-presidente. E nesse movimento, a participação dele, um jovem, né, ele estudante de medicina, estava fazendo medicina, ele participa no restaurante universitário de treinamento de ordem unida, e ele já diz uma crítica, ali tinha ordem, mas não tinha unida, nunca conseguimos marchar direito em lugar nenhum, dizer. Isso em 61. Em 64, ele, quando toma conhecimento do 31 de março, à noite, 2, 3 dias depois, ele resolve ir na prefeitura. Ele vai na prefeitura para se apresentar para o prefeito Sereno Chess, para que o prefeito saber o que devem fazer aqueles que são simpatizantes, etc. A prefeitura está fechada, não tem ninguém, só tem um guarda na porta, e ele escreve. Eu fui perguntar para o guarda como é que eu faço para conversar com o prefeito. E o guarda disse, olha, aqui não tem ninguém. E se eu fosse o senhor, não perguntava, é melhor se eu voltar para casa. E aí, assim, voltei para casa e não fiz mais nada. Bem, mas isso tem uma parte que é muito curiosa e que eu não sabia da vida dele, né? É quando ele... Aliás, antes ainda vou fazer mais uma referência nessa parte de estudante. Ele, na época da guerra, portanto, em 42, 43, 44, quando o Brasil entra na guerra, em que há uma demanda maior por borracha, ele diz assim, a gente estava envolvido com um movimento contra os nazistas, eu morava no Bonfim, numa área de judeus, então a gente sabia decora aquela canção do expedicionário, por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. E por aí se vai, né? A gente que viveu essa época, a gente guarda bem isso. Né? Bem, então ele escrevia nesse intervalo, digamos assim, 1957, 58, quando ele está entre o 2º e o 3º ano de medicina, ele toma uma decisão que eu não conhecia. Ele sai da faculdade de medicina, ele para de estudar 2 anos, ele vai para São Paulo. Em São Paulo, ele se coloca numa... Aqui, vou ler para vocês. Os jovens buscavam o fim da injustiça social e um novo objetivo. A vida numa célula judaica socialista, o kibbutz. Um sonho que eu partilhava com centenas de membros de movimentos juvenis. Era uma nova experiência que estava em curso, mudando drasticamente o modo de vida, uma experiência totalitária. Em primeiro lugar, está em entre aspas, né? Em primeiro lugar, havia o grupo, como substituto de outras unidades de convivência, aí incluída a família e particularmente a família. O movimento nos dava companheiros, não, ele nos dava irmãos, e nos dava também pais e mães, figuras lendárias, vivas ou mortas, a quem reverenciarmos e cujos trabalhos líamos. Largar tudo e ir em busca era o ideal. Era o que planejávamos, mas não era fácil. Nem todos têm essa vocação verdadeiramente messiânica. Os conflitos que tive de enfrentar foram muitos e dolorosos, com a família, com os companheiros, com os amigos. Minha família sofria muito e minha mãe acabou adoecendo. Foi a gota d'água. Deixei São Paulo, onde estava morando, e voltei para casa. Isso está escrito no livro Texto à Vida, de 2007. Na saúde pública, ele volta a fazer uma abordagem sobre esse assunto, mas numa outra publicação, que eu também achei que era importante, né, reler. Ele, em 1970, ele vai fazer o curso de saúde pública em Israel. Ele vai com a bolsa da Organização dos Estados Americanos e com o apoio da Secretaria da Saúde. E aí, em 2007, neste livro, ele relata o seguinte: era a primeira vez que eu visitava o país,
conheci o sistema de saúde criado pelo movimento sindical israelense, visitei lugares históricos, mas a viagem representou, de fato, um reexame de minhas crenças, de meus ideais de juventude. Descobri, em primeiro lugar, que Israel não correspondia à minha imagem idealizada. Não era o grande kibbutz, a sociedade utópica que eu imaginava, mas era um país de tremenda vitalidade e dinamismo, um país que as pessoas enfrentavam com incomum coragem os problemas do cotidiano. É um país em que vivi momentos de grande emoção. Lembro a primeira vez em que íamos ao Muro das Lamentações, e para ele se vai. Então, isso dá a entender, e eu não sei se eu posso fazer essa afirmação, isso que ele escreve aqui em 2007, dá a entender que a primeira, digamos assim, pensamento dele, de grande questionamento que ele teve sobre os ideais de juventude, é lá em 1970, quando ele conhece Israel. Né? Buenas. Tem uma outra história também que eu acho que é muito interessante. Na época de estudante, ele fazia estágio no Sandu, estágio do 5º e 6º ano do Sandu. Simultaneamente, ele passa no concurso para auxiliar de administração da Secretaria da Saúde e é lotado no Sanatório Partenon. Né? Ele também faz estágio no pronto-socorro como estudante, e aí ele conta uma passagem das dificuldades com o estagiário do Sandu. Acho que lembra o que era o Sandu, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência. Era um serviço que atendia nas casas dos associados, do pessoal ligado ao Ministério. Eles iam lá com uma ambulância, que, segundo o Scler, caindo aos pedaços, faziam consulta, às vezes davam remédio, às vezes encaminhavam para algum outro lugar. Era do domicílio, mas era algo que funcionava. Aí ele disse que um dia recebeu os bilhetes tinham os endereços onde ele ia, e entrou na ambulância, foi, na volta, já cansado, chegou lá, o administrador disse, nem entra, tem alguém afogado no rio, pode ir lá tratar o afogado. E ele foi para tratar o afogado no rio. Chegou no afogado, ele motorista, e olhou, e o afogado, ele disse assim, não precisava ser médico, o afogado estava morto, não tinha mais nada para fazer, absolutamente nada para fazer. Aí eu disse, bom, e o motorista viu que para mim estava claro o que tinha que fazer. E tinha muita gente, né? Inclusive militar ali, tinha um cabo, soldado, né? Tinha muita gente. E aí o motorista diz assim para ele, baixinho, assim, doutor, faça alguma coisa, senão nós vamos ser linchados aqui, doutor. Aí ele diz assim, tá bom, foi lá, olhou, se virou para o cabo e disse, cabo, eu vou fazer uma massagem cardíaca, faça uma respiração boca a boca no paciente. E ele disse assim, o cabo, esperto, se virou para o soldado, o senhor ouviu o que o doutor disse? Faça a respiração boca a boca aqui. Aí ele disse assim, bom, o soldado se virou para mim assim, eu posso botar o lenço? E eu disse, pode botar o lenço. Aí assim, até porque o morto não ia reclamar, né? Ninguém ia reclamar se o lenço estava sujo ou não estava sujo, estava morto mesmo, né? Então, são passagens que ele narra, como ele narra também, e aí mais ligado à parte clínica dele, né? a questão do acidente que ele sofreu. Vocês se cuidem, vocês que andam na Estrada do Mar, aqueles acessos que tem a Xangri-Lá, aqueles lugares ali, num daqueles acessos ele foi atropelado, o carro dele foi atropelado, e ele teve muito mal, teve no pronto-socorro, depois teve lá no Pavilhão Pereira Filho, na Santa Casa, e aí ele escreve sobre a UTI, né? Ele escreve umas linhas que, para mim, marca bem o que é a UTI. Ele diz assim, não na UTI, ali não há nenhuma dúvida, estamos no limiar da existência, naquele lugar em que médicos e enfermeiros travam o que pode ser o derradeiro combate contra a morte. E porque é o campo de batalha, tudo, o conforto, a estética, a privacidade, é sacrificado em benefício da eficiência. Não há frescura, não pode haver frescura. A UTI nem faz parte da realidade habitual como uma nave espacial. Ela flutua acima da realidade terrena. O próprio tempo ali parece ter se detido. As luzes brilham implacáveis dia e noite. Mesmo que as pálpebras se fechem, os ouvidos continuam captando os sons da UTI, o zumbido das máquinas, o diálogo apressado dos profissionais e os gemidos.
Os gemidos, a respiração arquejante, os gritos. O sofrimento humano ali se faz ouvir constantemente. Junho de 95, ele escreve isso, né? E tem algo também que acho que é importante, é que ele fala é sobre a morte. Eu não vou ler para vocês, porque o tempo está passando, e o meu tempo é curto e ainda tem muito o que falar. Ele escreve sobre a morte 2 ou 3 vezes, que me parece assim, coisas bem importantes. Buenas, o outro tópico, ainda na questão da clínica, rapidamente, ele fez residência na 29, do Rubens Maciel, ele trabalhou na Santa Casa, ele trabalhou no sanatório, no HPS, na Beneficência, no Instituto de Cardiologia. Ele, em 1971, 72, ele se afasta disso e dá dedicação exclusiva para a secretaria. O acidente foi em 93, 94, e ele ruma para a saúde pública. Por que ele ruma para a saúde pública? Por uma razão, ele ficou muito tempo ligado ao sanatório. A tuberculose era, digamos assim, era o início do caminho de quem fazia saúde pública. O Clóvis Tigre começou na área da tuberculose. O Ayrton Fishman começou na área da tuberculose. Mais 2, 3 colegas começaram na área da tuberculose. Por quê? Porque eles, em termos de saúde pública, na época, a gente sabia tudo sobre tuberculose. Como diagnosticar, como tratar. O tratamento era eficiente, primeira e segunda linha, tinha vacina, tinha tudo, prevenção, diagnóstico, tratamento e cura. Então, era um bom exemplo, era algo concreto que se podia investir, diferentemente das outras áreas, né? Bem, então, aí ele decide, tão logo volta de Israel, seguir esse caminho da saúde pública. E cai num grupo que marcou época na secretaria, que era um grupo que foi montado no final dos anos 60 para enfrentar a varíola. Se vocês voltarem uns anos atrás, nos anos anteriores, em 63, 64, era um ano considerado como o nosso país era considerado como o único da América Latina, das Américas, que ainda tinha varíola. Todos os outros tinham resolvido. Então, o país tomou uma decisão de desaparecer com a varíola através da vacinação. Lembrando que a vacina foi descoberta em 1796 por Jenner, né? Então, foi mais de 100 anos e passar todo esse tempo sabendo que tem uma vacina. E um detalhe, né? Quando foi descoberta a vacina contra a varíola, e quando começou a ser aplicada no mundo, inclusive no Rio Grande do Sul, no início do século XIX, né, não se sabia como que as doenças se transmitiam, né, nem qual era a causa das doenças, mas já se fazia vacina, e ela surtiu seu efeito. Então, no Rio Grande do Sul, o que se fez na época, na década de 60, se montou um grupo para enfrentar a varíola, em todo o estado, e esse grupo, quando estava já em final dos anos 60, já estava dando por, digamos assim, encerrado o trabalho, uma vez que o último caso de varíola no Rio Grande do Sul foi em 1970, né? Então já tinha encerrado o trabalho. Aí o pessoal disse, mas por que não aproveitar essa estrutura para as demais doenças infecciosas, para a paralisia infantil, para o tétano, para a difteria, para o sarampo, etc. E aí o governo seguinte, quando entra o Jair Soares, endossa isso e continua a preparar as pessoas, porque até então os colegas da secretaria não tinham curso de saúde pública, mas Arco Verde, Tigre, Ossanai, Bonó, Ayrton Fishman e outros foram fazer saúde pública fora e depois trouxeram o curso para cá para formar. E esse grupo conduziu a área de saúde pública até 1986. Né? Esse grupo com essa formação. O SCLIA, como disse o Vladimir na abertura do encontro, ele foi diretor do Departamento de Saúde Pública. Antes disso, ele foi o coordenador da Unidade de Assistência Médica Integrada, e antes disso ele foi o responsável pela educação pela saúde. Educação era, digamos, a fase 1 de enfrentar a saúde pública, né? Ou seja, a promoção da saúde, a prevenção das doenças. Bom, mas também uma outra questão que, em geral, a gente faz é por que ele escolheu a medicina, né? E na leitura que a gente faz dos livros dele, ele não explica bem por que ele escolheu a medicina. Ele não dá uma explicação. Ele junta uma série de fatores e depois, assim, pode ser todos, pode ser um, eu não sei bem como é que fui cair na medicina.
Eu queria ainda voltar ao kibbutz, que eu falei que faltou uma parte aqui, quando ele abandona São Paulo e retorna para Porto Alegre. Ele ficou 2 anos fora, ele trancou a matrícula 2 anos para poder ficar lá fora. Não foi algo assim passageiro, ele chegou a ter uma formação intensa lá em São Paulo, né, em relação à vida socialista no país de Israel. Bem, o que mais que eu queria falar? Tem mais aqui, acho que 2 tópicos que eu acho que são importantes ainda. Ele fala, e aí ele escreve isso em 2008. Ele diz assim: deixe-me contar algo que, se eu pudesse, colocaria com orgulho no meu currículo médico. Ele vai aos Estados Unidos para fazer um curso, sei lá, do que era, e tem um seguro-saúde, e os responsáveis pelo seguro-saúde procuram ele e perguntam se ele foi vacinado contra a gripe. Ele diz assim: não conhecia a vacina, eu não conhecia. Aí fui vacinado e cheguei aí em Porto Alegre e resolvi perguntar para o secretário concordava em a gente desenvolver um trabalho sobre isso. Deu uma certa polêmica, uma certa confusão, mas se iniciou a vacinação contra a gripe em torno de 1995, 96, porque o grupo técnico da secretaria, mais secretário, bancaram isso e enfrentaram isso. Ele considera essa pequena história de uma grande vacina, que a introdução aqui se deve a ele. Eu também faço isso, porque eu era o secretário da época. Bem, nós temos mais uns minutos. Eu vou pular algumas coisas e vou entrar no último tópico que eu tinha listado, né, que é a questão do orador. Né? E ali tem um fato muito interessante. O discurso de formatura dele é baseado em Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta que morreu há uns 3, 4 anos atrás, né? E esse poeta, ele era muito amigo do Scliar, muito amigo. Em 2008, 2009, eu era deputado federal e trabalhava muito sobre a política nacional de saúde mental. E tinha e tem uma posição de que a política nacional de saúde mental é um desastre e é um crime o que nós fizemos com o doente mental no nosso país. Acho isso um horror o que está sendo feito aqui, a forma como nós estamos enfrentando a doença mental. Bem, mas isso é uma posição minha, né, pessoal. Conversei com ele sobre isso e ele diz assim: por que tu não vai conversar com o Ferreira Goulart? Ferreira Goulart é um poeta, vai conversar com ele. Ele tem algumas coisas boas, de acordo com o que tu pensa. Bom, e eu fui. Fui no Rio de Janeiro, o Ferreira Goulart me recebeu e ele disse: olha, eu vou te dizer qual é a minha posição. É um crime que esses caras estão fazendo com o doente mental. Um crime. Eu fui exilado na época da ditadura, morei em Buenos Aires, fui com a minha mulher, com meus filhos, e um filho meu teve um surto de esquizofrenia, quebrou toda a nossa casa, todo o nosso apartamento, destruiu tudo, tudo. E eu procurei a médica para fazer o tratamento, e a psiquiatra disse, em outras palavras, que isso era uma questão social, que não era uma questão de doença. Eles não sabem o que estão dizendo, não sabem o que é tratar com esquizofrenia. Né? Eu tenho 2 filhos esquizofrênicos e um deles ele assim, acabou se suicidando, uma coisa assim. Então, eu conheci o Ferreira Goulart, que ele usa muito no discurso de formatura, e o Ferreira Goulart ele recebeu um prêmio, é curioso isso, um prêmio criado no governo Tarso Genro. O nome do prêmio é Literatura e Poesia, e ele ganhou o primeiro prêmio, mas o nome do prêmio é Literatura e Poesia Moacir Scliar. Né? Então, veja, lá no discurso de formatura, no meio do caminho eu vou trabalhar nele, e o Scliar homenageia o Ferreira Goulart com algo quando ele já não está mais aí, uma vez que ele morreu em 2011. Né? Bem, o outro nome dentro do discurso que era importantíssimo era o nome de Josué de Castro. Josué de Castro, que escreveu a Geografia da Fome, e ele usa muito as palavras Josué de Castro, né? Fome, desnutrição e miséria. E Scliar usa muito essas palavras no discurso de formatura dele também.
E o discurso dele, ele fala muito nas reformas, e, curiosamente, para mim, assim, os pontos assim que são importantes no discurso, eu fico olhando e dizendo assim, bom, ele fala na mortalidade infantil, que era alta, que morriam naquela época, 1962, em torno de 10 mil crianças por ano no Rio Grande do Sul. Né? No Rio Grande do Sul. E em lugares breves no Pará, não tinha criança recém-nascida, que morriam todas. Era uma situação muito crítica. Recentemente, o número de óbitos de crianças menores do ano, com todo o aumento populacional no Rio Grande do Sul, está em menos de 1.200, 1.300. A maior parte são pessoas que são crianças que morrem logo depois de nascer, com problemas da gestação, ou quando nasce. Nós estamos muito próximos da região, dos países da região mais desenvolvida do globo. Né? A outra questão era a mortalidade materna, que era altíssima, que ele também critica. Mas também esse assunto foi equacionado, foi resolvido. Os números que se tem são muito baixos, já há bastante tempo, de mortalidade materna. Para não falar no que foi feito em relação às doenças transmissíveis. O número de casos de doenças transmissíveis diminuiu, não estou falando da pandemia, né? Tirante a pandemia. Ela tem uma redução drástica, graças às campanhas de vacinação e às melhoras das condições de vida da população que morava nas periferias das grandes cidades. Então, assim, olhando o discurso dele sobre as coisas que ele citava, que ele dizia, que etc., mudou muito, melhorou muito. A gente tem tendência a achar que as coisas estão muito piores. Não, estão muito melhores, muito melhores. Eu, no 6º ano de medicina, quando eu vou estagiar na pediatria, tinha no Santo Antônio, tinha um balcão grande, no balcão estavam ali as crianças recém-nascidas, 5, 10 crianças, tudo sendo hidratado, morriam de desidratação, de desnutrição. Hoje não tem mais isso, já não existe mais isso. Morre criança, mais do que a gente gostaria, mais do que a gente, mas os números já são muito próximos da região desenvolvida. Ele fala também nas reformas, fala na reforma, da reforma universitária. Fim da cátedra vitalícia, acabou. Participação dos estudantes nos órgãos de direção das universidades, existe. O vestibular, na época, a gente entrava na faculdade com aprovação por nota, quem não fizesse uma média tal, estava fora. A proposta era por classificação. Tá? O Hospital de Clínicas era o lema do convite de formatura, a conclusão do Hospital de Clínicas foi concluído. Então, se juntar a isso tudo, as coisas melhoraram muito. Ele fala em outras coisas, ele vai na guerra atômica, quando desaparecerem as suásticas, os linchamentos de negros, etc. Mas eu diria assim, eu acho que a geração dele, o trabalho que ele fez, o trabalho que ele participou, nos leva a uma afirmação. Ele conclama seus colegas de turma a que estejam presentes no dia a dia da medicina, no dia a dia da saúde pública, no dia a dia da parte social, dizendo assim, estamos presentes, estamos aqui. Né? E eu até, eu vou te pedir para botar essa frase, que é a frase com que ele termina o discurso de formatura dele, né? Que eu achei assim, importantíssimo. Deixa eu pegar. E a frase, ela diz assim, bom, a outra. Prossigamos juntos, colegas. Hoje, dia de formatura, quando o Brasil nos chama para o caminho da medicina honesta e realizadora, nós podemos responder como tantas vezes fizemos no curso médico, estamos presentes. 23 de dezembro de 1962. Então, essa é a conclusão do discurso dele. Esta foi a minha conclusão do discurso de 2013, quando eu fui com a Judite, na Sociedade Israelita, no Rio de Janeiro, fazer uma apresentação sobre a vida dele. Coloquei isso na tela. Quando eu saio da coisa, tinha um coquetelzinho e estava o presidente da Sociedade Israelita. Aí o presidente me diz assim, mas de onde é que o senhor tirou aquele estamos presentes? E eu digo, olha, presidente, eu não tirei de lugar nenhum, aquilo era um discurso do Scliar, ele que colocou. Mas por que o senhor diz isso? Não, porque essa era uma senha dos partisãs no leste europeu durante a Segunda Guerra, que é tirada de um... Bota o outro agora.
que é tirada do hino dos partisãos judeus. Não diga, este é o meu caminho, o céu tenebroso escondeu a luz do dia, este é o dia que esperávamos que chegasse, e a nossa marcha ainda trovejará. Estamos aqui. Aí dá o nome dele, Hirsch Glick, 1943, é da Lituânia. Ele, em 1943, ele era hóspede dos campos de concentração e morreu no campo de concentração. Então, eu termino aqui dizendo, acredito que o Scliar também esteve presente nesses últimos anos do século passado e no início desse século, lutando por melhores condições de saúde pública, e creio que a turma dele também. E agradeço muito vocês a paciência, tanto na semana passada, quanto de hoje, de me ouvirem até agora. Muito obrigado. Excelente, Bonon. Muito bem. Realmente, nós que tivemos a oportunidade de conviver algum tempo com o Scliar, né, não percebíamos, a não ser, né, na sutileza, na humildade, na lealdade que ele tinha do contato, todo esse cabedal de conhecimento e de formação que tu transcreves nesse livro. Mas uma das questões que tu colocaste, que eu li também no livro, tá, foi a exigência da mãe dele, né? Quando, na escola, quando ele tirou os 2 meses de férias, estava se achando livre, ela disse, não, agora tu vai fazer 2 redações por dia. Não é? Então, ele passou 60 dias fazendo redações. Dá para perceber, então, né, a contribuição da mãe dele para todo o desenvolvimento intelectual que o Scliar, né, trouxe ao longo do tempo. Né, também dá para verificar no teu livro, né, que junto com o Scliar, né, aconteceram ou conviveram uma série de ilustres personagens da medicina gaúcha e brasileira, e até internacional. Né? Naquele período que a medicina ainda estava muito incipiente, dependendo, né, do esforço individual dos médicos, pessoas que conviveram com o Scliar e com os ensinamentos dele também, né, proporcionaram todo o desenvolvimento na área de saúde que o Rio Grande do Sul teve ao longo do tempo. E aquelas pessoas, né, foram ministros, como tu referiste mesmo, trabalharam em organizações internacionais, realmente levaram, né, a área da saúde para um outro patamar. Mas já temos, eu não vou me estender muito, porque já temos algumas questões aqui. O Mauro já levantou a mão, passa a palavra para ti. Para só um pouquinho. O Bonon, também, tu, quando iniciou a palestra, tu referiste o nome de alguns que estavam participando, que foram pessoas que conviveram contigo, conosco naquela época. Tu não chegasse a verificar a presença de todos. Aqui eu vou só nominar, que eu acho importante, né? O Assis Pittini, né? O Mário Colber Soares, o Sérgio Rode, o Renato Zucchetti, a Maria Elisa dos Santos Rosa, que está aqui presente também, e a Carmen Machado, que foram nossos colegas e continuam, né, tendo este convívio conosco e estão aqui, né, para te ouvir. Então, isso aqui quis nominá-lo, né, para tu saber quem mais está presente, mas dá para verificar, né, aqui pelo vídeo. Mas eu acho que não esqueci de ninguém, né? Não, mas o Mauro, estás com a palavra. Obrigado. Bom vê-lo novamente. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estou te ouvindo, alto e claro. Alto e claro. Eu comecei a trabalhar na Secretaria da Saúde em 74. O secretário era o Jair Soares, e nós tínhamos feito um concurso no DEMAI, eu era concursado no DEMAI, e o Jair Soares pediu 4 pessoas para trabalhar, 2 pessoas para trabalhar
na equipe de engenharia sanitária da época, acho que tu te lembra, no núcleo de controle de poluição. Eram 4 pessoas que trabalhavam lá. E o chefe do geral era o Sclier do setor, do Departamento de Saúde Pública. Era ligado ao o Departamento do Meio Ambiente não existia ainda. E eu tenho uma curiosidade, Bruno, porque em 74, eu tinha 20 anos de idade, quando eu recém comecei a minha vida na faculdade ainda, e foi feito o decreto 23.430, lá de 74, que ele era bem consistente, vamos dizer, não havia parâmetros naquela época ainda, mas ele era bem consistente na área ambiental. Falava dos esgotamentos sanitários, que não poder, que o lixo, se falava em lixo, tinha que ser feito em aterro controlado, etc. e tal, em todo o estado. Falava em poluição industrial. Tu tem alguma ideia qual é a origem desse decreto? Porque todas as questões ambientais na secretaria vieram posteriormente, mas o decreto já tinha a legislação, já colocava a legislação ambiental naquela época. Não sei se tu sabe dessa história, se o Sclier participou. Olha, eu te confesso que eu não consigo lembrar esse decreto e das coisas que, porventura, estiveram em volta dele, de quem participou. Né? Eu sei coisas que vocês já sabem, da Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Ecológico, o trabalho que o pessoal pessoal da área da Corsan, né, que fez anteriormente, o trabalho do engenheiro responsável pela engenharia sanitária em 1941, responsável pelo problema causado pela fuligem da usina de energia que trabalhava em Porto Alegre. Mauro? Com delicadeza, Mauro, fecha teu microfone. Estava vendo um eco, não sei se era do Mauro. Eu estou isolado, não tem som, mas... Tá. Bom, e também tem tem outras preocupações. A preocupação com o lixo é uma preocupação histórica dos governos que nos antecederam, né? Inclusive, acho que do século XIX. Tem uma observação num relatório de governo de 1870 e poucos. Eu tenho até, eu acho, esse dado num dos trabalhos que eu fiz, em que o comentário do responsável pela área de saúde era Porto Alegre uma cidade sem a presença de indústrias nocivas à saúde. Né? Então, achei interessante, não sei de onde que eles tirou aquela observação, já há mais de 100 anos atrás tem isso. É nestas palavras que eu estou dizendo, guardei bem isso. Mas esse decreto específico que tu tem, eu acho, volto a dizer, eu acho que é uma missão que a gente tem de tentar organizar isso e tentar botar no papel. Não vamos acreditar que a gente vai fazer um negócio 100%, não, o pior inimigo do bom é ótimo. Vamos fazer o que é bom, né? Vamos fazer o que for possível, mas deixar registrado. Senão, esse trabalho que a gente fez, que vocês fizeram, os tempos que vocês... aqueles que passaram a noite no barco perdido no Guaíba e que a gente esperando no Jangadeiros, que anda esse pessoal, né? Eu não esqueço, esses troços são coisas importantíssimas, né? Que a gente atravessou. Às vezes os posicionamentos quase que antagônicos comigo em determinadas coisas que tinha que ter, entende? Eu tinha a minha posição, a posição do secretário, é uma posição digamos assim, de algodão entre vidros, né? Porque eu tinha que ter o cuidado com o ambientalista, que eu entendo que é necessário, que é importante, que ele saiba se posicionar, porque senão o outro lado não resolve nada disso, ou seja, se os caras lá de Torres não resolverem fazer uma missão contra aquilo, não vai acontecer nada, né? Não vai ser 5 andares, vai ser 10, 12 andares. Detalhe, eu estou em Xangri-Lá, não estou mais em Torres, só estou esclarecendo isso aqui, porque eu não estou dando em causa própria, né? Na verdade, meus netos acabam mandando em mim, né? Então, a minha distância é outra. Mas, volto a dizer, eu acho que era importantíssimo a gente estar e vamos ser claros e francos, se eu pegar nessa área de saúde pública, aqui, se tu pegar ali, Sclier, Tigre, Ossanai, Ayrton, Roberto Becker, todos já nos deixaram, já não estão mais aqui conosco. Eram pessoas importantes nisso aí. O Casarim não está conosco também mais. Entende? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa botar no papel. A nossa história, a história de vocês.
Muito bem. Isso é uma verdade, né, Bodó? Essas pessoas que tanto fizeram, né, já não estando aqui conosco, se isso aqui não for deixado no papel mesmo, né, a história se perde. Mas a Maria Elisa levantou a mão e a palavra está com ela para fazer a pergunta. Não é bem uma pergunta, eu queria parabenizar o nosso secretário, vai ser sempre meu secretário, porque eu achei muito importante o resgate dessa figura nacionalmente conhecida como escritor, e para nós aqui resgatar esse lado de sanitarista, de um bandeirante da saúde pública, vamos dizer, que essas pessoas aqui citadas foram. Então, parabéns, secretário, por esse feito, que é um legado para as gerações futuras, vão saber quem foi esse homem. E eu me sinto muito feliz de, poucas vezes, era só quando a gente ia lá no gabinete secretário para saber o que não ia fazer naquele ano. A gente levava um planejamento para saber o que não ia fazer. E ele estava lá com aquela voz peculiar, aquela simpatia, né? É muito bom ter vivido. Olha, eu não sou saudosista, mas foi muito bom ter vivido com todas essas pessoas citadas, com o Sanay, com o senhor, com o Vladimir, com alguns que estão, com todos que estão aqui. Eu agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tive. E essa oportunidade, essa é uma das boas que eu tive. Obrigada e parabéns. Obrigado, Maria Elisa, pelas palavras. Muito obrigado. Também tenho saudade da tua ida lá no gabinete para conversar. Era extremamente importante, extremamente importante. Obrigado. Muito bem. Quando o Paulo Reis levantou a mão, eu ia dar um segmento. Paulo. Eu também parabenizo o Bonô, não só pela produção intelectual que só essa pesquisa que foi realizada, tanto neste livro do Scliar, como a primeira obra que publicasse, né, que trata de uma questão de saúde pública numa região que sempre foi uma região crítica, né? Inclusive foi objeto da tua contribuição extremamente instigante aqui na Amigos, na outra oportunidade. Então, ficamos muito felizes com a tua participação novamente neste grupo. Mas, falando e resgatando coisas históricas, né, e eu quero resgatar aqui o último momento que eu tive fisicamente encontrando com o Scliar, né? Foi no calçadão da praia de Capão da Canoa, e vejam que lá se vão muitos anos, né? Eu estava veraneando em Capão e nós nos cruzamos, e eu me lembro que ele me chamou, e ele me disse, Paulo Regis, que história é essa aí de crocodilo? Nós estávamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul uma importação, havia uma importação de animais exóticos, né, que vinham do Nilo. Então, aí eu expliquei para ele, não, é uma empresa gaúcha, né, que resolveu fazer a importação de crocodilos do Nilo, né, por isso que eles eram chamados de crocodilos nilóticos. E ele disse, mas qual é o problema de criar crocodilo? Aí ele me disse assim, ora, ele é animal exótico? Eu digo, sim, esse é um problema, mas não tem girafa? Não tem leão se você vai no zoológico, não tem leão, não tem girafa, e não são animais da fauna brasileira, tem toda a razão. Só que uma coisa é criar num ambiente onde ele está controlado, né? Outra coisa é fazer uma criação, essa criação era aqui no litoral, né? Quem desce a Estrada do Mar, que o Bonô havia comentado aí dos riscos, né? Nós temos aquela localidade chamada de Palmital, e ali era a sede dessa empresa, onde eles queriam fazer uma criação tanto para couro, como também para
para alimentos, né? A carne do crocodilo. E aí nós conversamos longamente. Ele disse, pô, mas eu não tinha essa ideia. Comentei que a questão dos animais que vêm de outros países sem passar por um controle sanitário, né? O risco que poderia trazer importa o animal de outro país, mas traz doenças, né? Que são doenças novas no nosso fauna brasileira. E ele ficou muito preocupado, né? Ele disse, pô, eu não conhecia esse lado aí da importação, né? Então, é um resgate, assim, eu estou aproveitando também para fazer um resgate histórico. Foi a última vez que presencialmente nós nos encontramos, né? Ele era um indivíduo que tinha uma capacidade de enxergar, eu acho que muito mais do que a própria saúde pública, mas ele era um pensador, né? Ele demonstrou isso durante seus artigos nos jornais e quando escrevia para os jornais. E não foi por acaso, né, que foi guindado à Academia Brasileira de Letras. Era isso. Obrigado, Vladimir, e parabéns, Bonô, pela oportunidade que nos deu de conviver com essas pessoas, inclusive com ele, né? Acho que foi marcante. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas palavras aí, pela contribuição também. Muito obrigado. Bonô, um dos aspectos, na tua palestra de agora, tu referiste, né, da questão da mortalidade infantil naqueles anos, que chegava a 10 mil, né? Eram 10 por ano, né? E que agora, agora está em torno de 1.200. Uma das coisas que eu sempre ouvi, e daí queria que tu dissesse alguma coisa, é de que o Rio Grande do Sul sempre, nos indicadores de saúde, aparece com os dados mais elevados, porque é o estado que realmente tem um acompanhamento efetivo, né? Diferente dos outros estados. Isso aí é alguma coisa que é verdade? O que pode me dizer a respeito? Vlad, eu te diria assim, ó, eu tenho condições de falar muito sobre a vida do Scliar. Eu estudei muito isso, né? Mas estou muito distante, nesses últimos 10 anos, da saúde pública aqui no Estado, né? Não saberia te responder de uma forma clara e objetiva, né? Se o que há também, digamos assim, de diferente para mim no Estado, é que nós vivemos um momento de muito maior movimentação por parte da população, entende? Ou seja, os meios de transporte, de comunicação, de saídas, de vindas para gente do nosso estado, para outros estados, para o exterior e vice-versa, isso é um negócio que há uma integração cada vez maior com o resto do país, né? Não dá para esquecer. Eu não vou a Gramado e Canela há algum tempo, mas falei com o Paulo Regis esses dias, disse que Canela e Gramado é um movimento intensíssimo de pessoas. Isso aí mexe com o estilo de vida, com o modo de vida das pessoas. Então, as coisas que antes aqui eram tabus, eram marcadas de um jeito, de repente, além do transporte, os meios de comunicação. Esse momento que nós vivemos em relação a redes sociais e a quantidade de informações falsas que transitam nos vários sentidos, me tiram condições assim de poder opinar. Eu não tenho condições de te dar uma resposta. Não tenho. Sim. Talvez o encaminhamento que eu tivesse dado levasse a que não tivesse alguma correlação. Mas é que eu sei, né, que naquele período foram criados todos esses mecanismos, né, através de cadastros, de informações na Secretaria da Saúde. Eu me lembro o Centro de Informações Toxicológicas, né, que foi criado à época. Então, o Rio Grande do Sul foi proeminente naquele período,
né? Então, com isto, realmente, ele, sobretudo naquele período, né, ele tinha muitas informações que talvez depois fossem sendo levados aos outros estados. Então, mas realmente essa correlação com o momento atual, eu sei que é difícil mesmo. E pegando exatamente essa questão que tu aborda do CIT, né? O CIT teve o seu momento, a sua época importantíssima, né? Agora, se tu olhares assim, digamos, o Estado deve ter uns 300 e tantos hospitais, deve ter uns 30 mil médicos, né? A grande parte deles já é formada neste século, né? Nesse dia a dia, são pessoas que, ao contrário do teu amigo aqui, Bonô, familiarizada com os meios eletrônicos, né? Então, saber o que uma substância causa é muito mais fácil eles pegar o celular e entrar no Google, esclarecer aquilo ali, do que ligar para o sítio, para não sei o que e tal. Ou seja, há um aporte de tecnologia disponível nos vários níveis da área de assistência médica que me tira a capacidade de avaliação do atendimento em si, né? Isso vale, acho que, para o bem e para o mal, né? Vale para as duas pontas, né? Mas é algo delicado. Por outro lado, eu tive conversando com o CIT uma meia dúzia de anos atrás, e eles disseram assim, olha, é surpreendente que o que a gente está trabalhando na área de tentativas de suicídio. Ou seja, de repente, talvez, eu estou falando alguma coisa que eu desconheço, entende? Talvez já esteja sendo feita, parará, então, não sei, eu simplesmente desconheço, mas que me foi dita pelo CIT há uma meia dúzia de anos atrás, portanto, em 2017, 2018, da importância do pessoal do CIT saber manejar também com aquelas pessoas que estão tentando o suicídio, que é um dos problemas que a sociedade contemporânea tem. Muito bem. Sei que já estamos nos encaminhando para o final, mas tenho mais uma pergunta, Bonô. O Flávio Presser. Bom, primeiramente, Bonô, gostei muito da forma que tu abordaste a questão do livro, né? Trazendo um pouco as coisas que o Moacir fez e as coisas que o Moacir pensou, né? Pensou e fez, e coisas que ele apenas pensou, que estão ainda para ser construídas, né? Então, nos dá uma visão de que, apesar de não termos mais o Moacir entre nós, quer dizer que as coisas que o Moacir pensou ainda estão entre nós, né? E nós temos, talvez, um pouco a obrigação de fazer com que essas coisas aconteçam. Mas eu não tive contato com o Moacir Scliar, né? São coisas que a vida, às vezes, não nos proporciona. Porém, uma vez, num feriado prolongado, né, resolvemos ir para Buenos Aires. E a forma mais barata que tinha era um pacote turístico, né? E eis que, entre as pessoas que compraram esse pacote, estava o Moacir e a Judite, né? E eu quero dizer assim, a simplicidade do Moacir. O Moacir tinha lançado recentemente um livro, né, que era Os Vendilhões do Tempo, da Companhia das Letras, né? Enfim, ele estava assim, no auge dele como escritor, né? Muito reconhecido, todas as pessoas foram lá cumprimentá-lo, e, enfim. E, inclusive, em Buenos Aires, as pessoas, muitas delas conheciam ele ia em tudo que era livraria, é um troço interessante. Mas a simplicidade dele foi decorrência de um fato, né, que me foi muito marcante, porque, como era um feriadão, assim, e o câmbio estava muito favorável, muitos brasileiros foram para Buenos Aires, né, e quando chegamos lá, nos colocaram num hotel que era uma espelunca. E todos nós... Eu cheguei aí ver o quarto onde nós hospedaríamos, entendeu? Era muito, muito ruim o hotel. E muita gente nem foi aos quartos, porque só a entrada do hotel já era do bairro da Recoleta, né? Já a entrada do hotel já era muito, muito simples e não estava de acordo com aquilo que nos tinham prometido, né? Só um casal, entendeu? Se aprontou, entendeu?
E quando nós já estávamos discutindo lá com o pessoal do atendimento, né, do check-in, ele e a Judite saíram, né? E a razão da pressa dele era exatamente essa. Ele queria aproveitar que ele disse, não, vocês ficam discutindo e o que vocês resolverem está resolvido. Não nos importa. Mas eu tenho que ir à biblioteca. Ele já se dirigiu diretamente à biblioteca, né? E quando ele retornou, o assunto realmente já tinha sido resolvido e nós tínhamos sido relocados, né, para um outro hotel, e aí muito acima daquilo que nós tínhamos comprado no pacote, né? Um hotel excelente. Mas isso é o contato mostrou, né, para nós assim, a simplicidade do Moacir. Então, ele realmente, ao pensar, né, daquela forma, como tu bem relatasse, né, mostra que isto é de uma pessoa despojada, né? Quer dizer, ele sabia o que queria, né? Mas ele não fazia exigências, né? Ele é um sujeito realmente muito simples. É isso que eu só queria relatar, porque o único contato que eu tive com o Moacir Scler foi esse, né? E pudemos conversar um pouco, né? Que realmente era muito agradável, e a esposa Judite dele também, né? Ela era muito solícita, era uma pessoa muito gentil, né? Enfim, apenas isso, mas apreciei muito o teu relato, Bono, da forma que tu fizesses. Obrigado, Pressa. Muito obrigado pelas palavras. Hein? Muito obrigado. Muito bem. Chegamos ao final do nosso encontro hoje. Eu passo, primeiramente, a palavra para o Bono para as suas despedidas. Pessoal, eu queria agradecer aí o momento com que pude conviver aí com vocês, principalmente por conviver com pessoas com quem tivemos assim um longo tempo trabalhando junto em defesa da saúde, em defesa do meio ambiente, da população do Estado. E que, para mim, sempre é uma satisfação, uma alegria encontrar vocês e poder relembrar os bons momentos e também os maus momentos, né? Mas ambos já passaram, portanto, devem ser lembrados com saudades, né? Nas duas coisas, nas recuperações que a gente teve. Eu queria deixar mais uma vez pedir desculpas pelo atrapalho da semana passada, que foi meu, não foi do aparelho, não foi de nada, foi falha minha, né? E o mais triste de tudo disso aí é que eu não tenciono mudar, entende? Então, eu vou ter que vir aqui no sindicato pedir para o Gabriel me ajudar. Eu não vou mais, aos 80 anos, estar me preocupando com os botãozinhos, com essas coisas todas aí. Perdão, Paulo Regis, perdão pela franqueza, sinceridade e pelo transtorno que isso causou. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração. Tu continuas o mesmo, né? Sempre claro, sempre simples, né? Sempre aquele cara aberto que não tem preocupações, né, em dizer o que ocorreu, que nunca faltasse com a verdade. Mas, Bono, foi realmente um prazer muito grande para nós esse convívio aqui hoje, tá? Onde tu trouxesses muitos ensinamentos daquilo que, mesmo alguns de nós que têm convivido com o Scler, né, a não ser através do livro, e agora, principalmente com o que tu discorreste, podemos verificar algumas coisas que nós desconhecíamos. Então, nossos parabéns para ti, né? E apareça, né? Vamos te convidar para outras oportunidades, né? Que teremos muito prazer em contar contigo. Muito obrigado. Obrigado, Vlad. Só apenas lembrando, né, que o Bono e o Scler, nos intervalos até do trabalho lá da secretaria, eles iam para a CN bater um basquete, né? O Vlad, com franqueza, eu jogava basquete, ele tentava. E outra coisa, né? Daí só com o Bono, né? O Bono, eu tive a oportunidade de jogar junto com ele. O cara era, além de bom de bola, tinha um fôlego como poucos. Né? Mas
hoje estamos aqui, né? Ainda bem que vivendo, Bono, e podendo, né, conversar sobre essas questões. Então, para o encerramento, eu passo a palavra para o Paulo Reis. Obrigado, Vladimir. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao Dr. Germano Mossadeiro Bonot por prestigiar os eventos da Amicus, né? Pois em 24 de setembro de 2020, ele abordou o tema Na Fronteira da Medicina, objeto de outro livro da sua autoria, e hoje nos presenteou pela instigante palestra sobre a sua recente obra intitulada Moacir Scliar. Amigos, nós agradecemos e registramos a participação dos gestores da Amicus, bem como das seguintes presenças: Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, Assis Pittini, Carmen Marília Machado, Onélio Luiz Soares Santos, Heloísa Machado Rosa da Silva, Suzete da Costa, Maria Elisa Santos Rosa e Marcelo Cabeta. Por derradeiro, informamos que o nosso próximo evento será a palestra do doutor Marco Aurélio Martins Xavier, que é juiz titular da 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, ligado ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o qual abordará casos emblemáticos naquele juizado. Oportunamente, nós informaremos a data dessa palestra. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Até breve, boa Boa noite. noite. Boa noite. Parabéns, Bono. doutor Parabéns. Bono. Boa noite, boa noite. Boa noite. Abraço a Um todos. abraço para todos aí. Tchau. Tchau.